Paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos e que a graça de Deus esteja sempre com todos. Em um mundo em que os seres humanos, fomentados por várias e nefastas ideologias, se entregam à arrogância e à prepotência, uma mulher com M maiúsculo, de um pequeno e insignificante vilarejo, inclusive zombado por quase todos em sua época, foi a doce ferramenta, entre aspas, de Deus, que mudou a história da humanidade, Maria de Nazaré. Neste pequeno vídeo faremos uma reflexão dividida em 6 pontos. Primeiro, Maria, a arca da nova aliança. O anjo Gabriel aparece a uma menina de aproximadamente 15 anos, com uma saudação muito estranha. Mais estranho do que um anjo aparecer a uma pessoa? Sim. E disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela foi escolhida para levar em seu ventre o Messias, aquele a quem o povo de Israel esperava por séculos. Assim, Maria é também conhecida como a Arca da Nova Aliança. No Antigo Testamento, vimos a aliança que Deus fez com Abraão. Está lá na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 15. E bem mais tarde, diz a Escritura que foi em 400 anos depois, quando o povo de Deus saiu da escravidão do Egito. O Senhor disse a Moisés para que este povo construísse uma arca, seguindo exatamente as suas divinas especificações, como está na Bíblia, em Êxodo, no capítulo 25, de 10 a 22. E disse: Porás na arca o testemunho que eu te der, ou seja, as tábuas da lei. Ninguém podia sequer tocar na arca. Prova disso é que, quando Davi a levava para Jerusalém, aconteceu um pequeno acidente, como nos relata a Escritura em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oza, feriu-o Deus, por causa de sua imprudência, e Oza morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Esta pequena história é para relacionar Maria, a arca da nova aliança, com a arca da antiga aliança. Ora, se um objeto feito por mãos humanas, mesmo que obedecendo às especificações de Deus, não podia ser tocado por ninguém, como fez o ajudante chamado Oza, mesmo com a intenção de proteger a arca para que ela não caísse, o que lhe custou a sua vida, por que o Senhor Todo-Poderoso, então, não prepararia Ele mesmo, com todo carinho e amor, desde a concepção, uma criatura tão especial para carregar no ventre, não as tábuas da lei, mas o cumprimento desta lei, que é Jesus Cristo? Segundo ponto, Maria a humilde. Logo após receber a visita do anjo Gabriel, dizendo que ela seria a mãe de nosso Salvador, e mesmo sem entender nada do que iria acontecer, ela humildemente aceitou e confiou na vontade de Deus. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E prontamente se colocou a serviço de sua parenta Isabel, mulher idosa que estava com 6 meses de gravidez, ficando e ajudando ela até o nascimento de João Batista. Imagina, se quando somos reconhecidos e engrandecidos por muitos, por alguma coisa que fizemos ou recebemos, que é apenas uma coisa passageira nesse mundo, por mais grandioso que seja perante as outras pessoas, já nos enchemos de vaidade e nos achamos que somos a melhor pessoa da Terra. Imagine também agora sermos alguém que foi escolhido pelo próprio Deus, Criador de tudo, para a missão que Maria teve. No entanto, ela simplesmente ficou em silêncio. Provavelmente tenha comentado com sua mãe apenas, e logo em seguida fez uma viagem para ajudar a Isabel nas atividades cotidianas, como cozinhar, lavar roupa, lavar louça,
e as outras tarefas mais pesadas, e por aí vai. Terceiro ponto. Maria, a mãe de Deus. Sim, mãe de Deus, que se fez homem como nós, exceto no pecado. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, temos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Repetindo, o Verbo era Deus. E no mesmo capítulo 1, lá no versículo 14, temos a importantíssima informação: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É bem óbvio, sem precisar deter-se em debates, que se o Verbo, que é Jesus, é Deus, se fez carne no ventre de Maria e habitou entre nós, logo ele é filho de Maria. Maria, mãe de Deus. Simples assim. Quarto ponto. Maria, a intercessora. Aqui vale dar mais uma passeada lá no Antigo Testamento, para começar a entender por que Maria é nossa intercessora junto a Deus. Vejamos em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículos 37 e 38, retoma isso e ainda complementa: por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. No contexto aqui dessa passagem, Jesus diz isso para responder a uma pergunta feita por alguns saduceus sobre a ressurreição para a vida eterna, pois esses eram um grupo de judeus que negavam a ressurreição. Mas o mais importante é o versículo 38, onde diz que Deus é Deus dos vivos, ou seja, os que morreram e morrerão aqui neste mundo, na graça de Deus, viverão eternamente. Indo para a intercessão de Maria, completando esse link, o Evangelho de João, no capítulo 2, nos relata sobre o grande acontecimento das bodas de Caná. O vinho havia faltado. Maria percebeu isso e falou para Jesus, que respondeu: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Maria, com muita firmeza, diz: fazei o que ele vos disser. E Jesus transformou a água em vinho de melhor qualidade do que havia anteriormente no início da festa, e sendo assim o seu primeiro milagre público. Maria está no céu, ou seja, ela vive na eternidade com Deus. Lembremos, Deus é Deus de vivos e pode sim interceder por nós. Aqui eu nem vou falar as aparições de Nossa Senhora confirmadas pela igreja. Papo para um outro vídeo. Quinto ponto, Maria, a fortaleza. Maria, uma menina, não teve vida fácil porque foi a escolhida por Deus. Ao contrário, ela teve que fugir para o Egito após José ter sido avisado em sonho, por causa da fúria e vaidade do rei Herodes, que queria matar o pequeno Jesus. Só para lembrar, há 2000 anos atrás, não tinha ônibus, motorista de aplicativo e avião. Então dá para imaginar que a saída para o Egito não foi uma viagem fácil. Na apresentação do menino Jesus, Simeão profetizava o que iria acontecer. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino será destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. A gente pode até pensar que Maria era uma mulher frágil, beirando um bibelô, a ponto de se quebrar a qualquer momento. Mas é puro engano. Maria era um rochedo, uma fortaleza. Quando Jesus começou a anunciação do reino de Deus, enfrentando as autoridades políticas e religiosas do seu tempo, que a todo momento buscavam uma forma de matá-lo, Maria deve ter sofrido muito por causa disso, mas ela se manteve ao lado dele, como mãe e discípula perfeita, entregando nas mãos de Deus com toda a confiança aquele sofrimento,
mesmo sem talvez entender como as coisas terminariam. No dia da paixão de Jesus, o sofrimento extremo de Maria. Ela acompanhou tudo, e a espada de dor transpassou a sua alma, como Simeão havia profetizado 30 anos antes. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. E o último, Maria, a nossa mãe. Nesse momento, enquanto Jesus agonizava de uma dor terrível na cruz, e falar qualquer coisa era insuportavelmente doloroso, ele nos entregava a Maria como nossa mãe. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. Jesus amava muito a sua mãe, pois naquele tempo, uma mulher viúva e sem filhos dependeria de ajuda de parentes ou da caridade de amigos. Elas eram excluídas. Aqui, Jesus confia a tarefa ao discípulo amado, que é João, para cuidar dela. Este texto da Escritura prova biblicamente que Maria só teve Jesus como filho, pois não haveria necessidade de Jesus entregá-la aos cuidados de outra pessoa que não fosse um irmão de sangue. Concluído, Maria não é deusa, não ocupa o lugar de Deus, não a adoramos, pois só a Deus é que devemos adorar. Nós temos sim uma veneração pela Mãe de Deus, mas por causa dos méritos divinos e porque Maria sempre aponta para Deus. Ela é ainda a serva de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Paz e bem.